Bom dia, meus alunos queridos. Hoje nós vamos fazer a correção das atividades do livro didático, Frações de Figuras. Há muitos anos, os egípcios utilizavam cordas para fazer medições de terrenos. Nessas cordas havia uma unidade de medida indicada por meio de nós. As pessoas encarregadas de fazer as medidas esticavam a corda e verificavam quantas vezes a unidade de medida cabia no lado do terreno. Então, vocês estão vendo aqui a gravura, depois está assim. Nem sempre, porém, a unidade de medida cabia um número inteiro de vezes no lado do terreno. Por esse motivo, os egípcios criaram um novo tipo de número, os números fracionários. Veja no quadro como os egípcios representavam alguns números fracionários e como representamos atualmente. Esse símbolo aqui representava um meio, esse aqui um quarto, esse aqui que vocês estão vendo, ó, era um meio, um dozeavos e 2/3. Passando para as atividades, na primeira atividade aí está escrito assim: desenhe em seu caderno 3 retângulos, A, B e C, com 12 centímetros de comprimento e 2 centímetros de largura cada um. Então, vocês estão vendo aqui um retângulo ó, de 2 centímetros e 12. E em seguida, divida o retângulo A que você desenhou em duas partes iguais. Aqui já está feito. Considerando o retângulo A que você desenhou como o inteiro, usamos a fração 1/2 para representar a parte pintada desse retângulo. Então, na parte de cima é o numerador 1, a parte que foi pintada. Na parte de baixo está o 2, em quantas partes nós dividimos o inteiro. Então, o denominador representa em quantas partes nós dividimos o inteiro. Na fração 1/2, o denominador 2 indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido, e o numerador 1 indica em quantas dessas partes foram consideradas neste caso, que foram pintadas. Agora, divida o retângulo B que você desenhou em 3 partes iguais e pinte 2 dessas partes. Depois, divida o retângulo C em 6 partes iguais e pinte 5 dessas partes, considerando cada uma desses retângulos como um inteiro. Responda: em quantas partes foi dividido o retângulo B? Aqui mesmo já está falando, ó, em 3 partes. Então, vocês vão colocar aqui, o retângulo B, 3 partes. Quantas dessas partes foram pintadas? Aqui já está pedindo, gente, em 2 partes. Que fração do retângulo B representa a parte pintada? 2/3. E que fração do retângulo C representa a parte pintada? 5/6. O retângulo C foi dividido em 6 partes e foram 5 partes pintadas. Então, a fração é 5/6. No número 2, a figura ao lado foi dividida em 8 partes iguais, das quais 3 foram pintadas de verde. Então, vocês estão vendo essa figura aqui, ela foi dividida em 8, foram pintadas 3. Então, a figura ela vai representar 3/8. Na letra B, as figuras abaixo estão divididas em partes iguais. Escreva a fração que representa a parte pintada de amarelo em cada uma delas. Na letra A figura foi dividida em 3 partes iguais, foram coloridas 2, então é 2/3. A figura B foi dividida em 5 partes iguais, foram coloridas 3, então é 3/5. E a figura da letra C, ela foi dividida em 8 partes iguais. 8 partes, e foram coloridas 6 partes, então 6/8. Gustavo representou a fração 3/4 na reta numérica. Para isso, ele desenhou a reta, indicou o inteiro e dividiu em 4 partes. Em seguida, ele considerou 3 dessas partes. Então, vocês estão vendo aqui a reta numérica e foi dividido, e aqui ele foi saltando, ele foi dando pulinho de sapinho, ó.
Em cada item, completa a reta numérica com as frações indicadas: 1/10, 4/10, 6/10 e 10/10. Aqui nós temos uma reta de 0 a 1. E essa reta aqui de 0 a 1, ela foi dividida em 10 partes iguais. Daqui do 0, aqui a primeira, aqui então é igual ao quê? A 1/10. Aí 2, 3, 4/10, 5, 6/10, 7, 8, 9, 10/10. Na letra B, 2/6, 4/6 e 5/6. Então, a reta numérica está aí de 0 a 1, só que ela foi dividida, essa reta aqui, em 6 pedaços, em 6 partes iguais. E aqui tem, ó, 2/6, 3, 4/6, 5/6 e aqui seria 6/6, 1 inteiro. Na próxima parte aqui, que é a última. As frações são nomeadas de acordo com seu denominador. Observe as informações no quadro. Quando o denominador é menor de que 10, cada fração recebe um nome específico: 1/3, 4/9, 1/10. Quando o denominador é igual a 10, 100 ou 1000, o numerador é lido acompanhando a palavra décimos, centésimos ou milésimos, respectivamente. Então, aqui, 1/10, 13 milésimos. Quando o denominador é maior do que 10 e diferente de 100, 1000, 10.000, lemos o numerador e o denominador acompanhado da palavra avos. Então, tá aqui, 19/70 avos. Agora, escreva a fração que representa a parte pintada de verde em cada figura de acordo com como se lê cada uma delas. Na letra A, a figura foi dividida em 16 partes iguais e foram coloridas 7 dessas partes. Então, a fração que corresponde aqui é 7/16 avos. Aí vocês vão colocar 7/16 embaixo do denominador e escrever 7/16 avos. Na letra B, a figura foi dividida em 10 partes iguais. Foram pintadas 3 partes. Então, 3/10. Escreve a fração. Na letra C, a figura foi dividida em 8 partes iguais e foram pintadas 5 dessas partes. Então, é 5/8. Aí vocês escrevem aqui 5/8. Na letra D, essa figura aqui, ela foi dividida em 6 pedaços iguais. E desses 16 pedaços foram coloridos 11. Então, 11/16 avos. 11/16 avos. E na letra F, essa figura, ela foi dividida em 20 partes iguais e foram pintadas 15 dessas partes. Então, vocês vão colocar aqui a representação em fração 15/20 avos e escrever 15/20 avos. Um grande abraço e até amanhã.